Olá, seja muito bem-vindo. O meu nome é Luiz Flávio Curvelo, eu sou professor aqui no curso avançado no livro de Gênesis. E nessa aula você vai aprender sobre algumas teorias referente ao criacionismo, tá? Dentro do ponto de vista científico e bíblico. Aí você tem aí a imagem, aí nós vamos iniciar e eu te convido a prestar bastante atenção para nós podermos assistir a essa aula. Pois bem, você tem aí o texto escrito em hebraico de Gênesis capítulo 1. Né? O livro de Gênesis em hebraico se chama Bereshit e em grego se chama Gênesis. Né? E aí você vai aprender um pouquinho mais sobre esse livro. Vamos lá. Então você tem aí a palavra Bereshit, que significa no princípio. Depois você tem a palavra Bará, que é um verbo, criar. Elohim, um dos nomes de Deus. A palavra Et, você tem aí ela significando a, como se fosse um artigo, né? Aí você tem a palavra Hashamayim, que significa os céus. Veet, Ea, Haaretz, a terra. Então a tradução desse versículo em hebraico seria: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você tem o versículo número 2. Haaretz, Haitar, Torro, Vaporro, Derrocha, Alpenei, Terron, que significa: e a terra era sem forma e vazia. E aí começa a surgir as dúvidas, surgem teorias e tudo mais. Né? Mas o que será que aconteceu? Vamos continuar. Aí você tem a parte B do versículo 2. Ó. Veruá, Elohim, Berahept, Alpenei, Hashamayim. Hamaim. Desculpa, Hashamayim não, Hamaim. Porque Shamaim seria o céu. Porque na teologia judaica o céu seria a composição dos elementos da água, né? Seria a composição de águas. E aí você tem aí a tradução desse versículo que significa e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Né? Você tem a representação do Espírito Santo aí através de uma pomba resplandecente, né? Só para ilustrar mais a aula. Né? Mas vamos lá. Nessa aula aprenderemos que, apesar de Deus criar a Terra em 7 dias, muitas pessoas acreditam que Deus reconstruiu a Terra em 7 dias. Pois logo no seu primeiro versículo, a Bíblia nos mostra que a Terra já tinha sido construída. Mas algo acontece no versículo 2 que a deixa sem forma e vazia. Né? Então essa é a interpretação de alguns estudiosos da Bíblia, né? De que nesses 7 dias Deus não teria construído, teria reconstruído. Né? Será que é assim? Vamos ver. Gênesis 1, versículo 1 ao 2. Ó. Então você tem 2 versículos para fazer uma comparação. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 13 ao 14, diz que Lúcifer, né? Aí nós temos uma tradução de uma palavra hebraica para uma palavra latina, que é a resplandecente estrela da manhã, que foi usada em referência a Lúcifer. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque essa palavra em latim, que é uma tradução bem posterior, nós já estamos falando aí
praticamente do início da Idade Média, um trabalho que foi feito por Jerônimo, onde ele traduz a palavra resplandecente estrela da manhã por uma palavra numa tradução formal ali do seu idioma ou dinâmica, ele traduz pela palavra Lúcifer. Mas essa palavra ela tanto se referencia à pessoa de Jesus, lá em Pedro, que também é a resplandecente estrela da manhã, como foi usada aí em sua grande maioria pelos cristãos católicos, se referenciando a Satanás. Né? Então, olha o que aconteceu lá. Segundo esse texto de Ezequiel, ele andava sobre o Éden. Né? Olha lá o versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. A cornalina, topazo, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estivesse sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Baseado nesses versículos, alguns teólogos defendem que algo aconteceu entre o capítulo de Gênesis 1, versículo 1, e entre o capítulo de Gênesis 1, versículo 2. Tá? Então, grande parte defende que algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2. Algo que destruiu a terra e deixou-a sem forma e vazia. Né? Então, se cria aí uma teoria de que existiu um tempo. Né? Mas que teoria que é essa? Teoria da lacuna. O que é a teoria da lacuna? Né? Você está assistindo o vídeo aí? Nossa, teoria da lacuna, nunca ouvi falar. Vamos lá. De acordo com a teoria da lacuna, o relato em Gênesis 1, 2, de que a Terra estava sem forma e vazia, indica que existia um pré-mundo que fora destruído. Então, essa teoria defende que antes do mundo ser construído, existia um pré-mundo. Né? Já existia uma criação aí. Conforme essa teoria, em Isaías 45, 18, se lê que Deus criou a terra não para que fosse um caos, mas para que fosse habitada. Né? Então, essa é uma teoria, é uma interpretação de parte dos religiosos, né? Principalmente os reformados, os protestantes, né? De que Deus não criou um mundo para ser um caos, por isso existiu um pré-mundo. O que leva as pessoas a acreditarem que sem forma e vazia em Gênesis 1, 2 é uma referência à restauração de um mundo que havia sido criado previamente. Né? O principal defensor da teoria da lacuna é o Dr. Arthur Constance, que apresenta sua teoria em seu livro Sem Forma e Vazia. Ele afirma que as pessoas passaram a aceitar a teoria da lacuna desde logo após o tempo de Cristo. Ela é encontrada na criação de Reading, no Paraíso Perdido de Milton e no Inferno de Dante. Né? Então, olha aí, o Dr. Arthur, ele foi o maior defensor dessa teoria, né? E se expandiu. Outros teólogos acreditam que os dinossauros viviam nessa época e que alguma coisa ocorreu e extinguiu esses animais. Algumas teorias foram levantadas no decorrer do tempo, desde a possível queda de Satanás até a teoria da queda de um meteoro. Olha aí, Alguns teólogos acreditam que nesse período de lacuna, Satanás caiu na Terra, o que ocasionou a extinção dos dinossauros. Olha só.
Segundo quem defende essa teoria, a queda de Satanás teria ocasionado um choque atômico no planeta e extinguido os animais aí, os dinossauros, né? Essa espécie aí que a gente só conhece aí através de filmes, né? Mas não sabe se é similar ou não, né? Ao original. O impacto de um asteroide com a Terra. Então você viu a teoria da queda de Satanás. Agora nós vamos a uma outra teoria, a teoria do impacto de um asteroide. O físico estadunidense Luiz Walter Alvarez, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 1968, e seu filho Walter Alvarez foram os primeiros a propor oficialmente que os dinossauros teriam sido extintos devido ao impacto de um asteroide com a Terra. O primeiro indício de que a teoria estaria correta surgiu em 1978, inclusive é o ano que eu nasci, né? Com a descoberta de uma fina camada de irídio nas rochas que se formaram no fim do período Cretácico. O irídio é um elemento raro no planeta Terra, mas é encontrado com frequência em asteroides e cometas. A segunda evidência a favor dessa teoria veio com a descoberta de uma nova cratera no México, medindo cerca de 180 quilômetros de diâmetro. Olha, meu Deus do céu, né? Essa cratera aí nos mostra aí que algo terrível aconteceu naquela região do México, né? O impacto dessas dimensões teria erguido poeira e terra suficiente para tapar a luz do Sol durante anos, matando assim, né, por falta de vitaminas e outras coisas mais, né, a maior parte das espécies vegetais que necessitavam fazer fotossíntese para viver. Sem os vegetais, os dinossauros herbívoros acabaram morrendo de fome e sem esses, os dinossauros carnívoros morreram também. Essa reação em cadeia teria causado a extinção total dos dinossauros. E outra coisa muito interessante é que os grandes ossos dos dinossauros, né, eles foram encontrados aqui na América do Sul, né, foram encontrados aí para aquela região, tanto no México como também muito mais na América do Sul, né? Na América do Sul nós temos museus, né, que contém aí os ossos desses grandes animais, né? Olha que interessante, né? Já não se encontra tanto na parte oriental, mas na parte ocidental, na parte sul do planeta, nós encontramos, né? Continuando. Vários paleontólogos e cientistas acreditam nessa hipótese devido ao fato de as crateras já encontradas provenientes de impacto no fim do Cretácico serem datadas de muitos milhares de anos antes da extinção definitiva dos dinossauros, o que os leva a crer que o que causou a extinção, ou ao menos o que conclui a extinção, não tenha formado uma cratera. Se um cometa sozinho é capaz de destruir uma floresta inteira, é provável que uma imensa chuva de cometas seja capaz de varrer o mundo inteiro, causando uma devastação equivalente àquela que matou os dinossauros. Bom, você pode conhecer um pouco mais sobre o livro de Gênesis e sobre os mistérios que permeiam esse maravilhoso livro. Eu sou o professor Luiz Flávio Curvelo e te espero no curso de Gênesis, que tem muita coisa boa para você. Shalom, shalom.